só em alguns versículos para não se tornar tão extenso, mas que tem muita relevância nesse processo que o Senhor Jesus Cristo dá a sua entrega. Amém? Aqui ele começa aqui, capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. E aconteceu que quando Jesus concluía todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus já tinha ido outras vezes em Jerusalém, mas nessa vez ele vai celebrar a Páscoa, ele vai celebrar a última Páscoa. Amém? E aqui ele está indo. Vamos do versículo 3. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, consultaram mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Amém? Igreja, pode sentar, por favor, porque a gente acompanha sentado também, tá? Não vai demorar muito não. Amém? Aqui nós vamos ver a empreitada criminosa de Satanás. Aqui nós vamos ver porque eles estavam inquietos, os sacerdotes estavam inquietos, os fariseus estavam inquietos, os escribas estavam inquietos. E o que ocorre? Eles agora estão no seu projeto da maldade para matar Jesus, não com dolo. Aqui, logo nós vamos ver que tem quebra de pelo menos 2 mandamentos. Amém? O primeiro diz assim: amarás a Deus acima de todas as coisas, por aí. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não matarás. Olha aqui, procurando um dolo para matar Jesus. A quebra de mandamento aqui. Amém? E eles procuravam um jeito de como é que nós vamos fazer isso? Porque isso não foi uma coisa rápida. Eles estavam lá, porque isso, enquanto Jesus pegava durante a sua trajetória, eles tinham: como é que a gente vai pegar? Não podemos matar, não podemos prendê-lo diante do povo, porque vai ter revolta. Né? E eles ficaram nesse momento. Só que Jesus, quando ele estabelece que ele vai morrer, que ele vai fazer essa entrega, aí acontece a cereja do bolo para essa máquina do mal aqui. Judas vai aparecer e vai fazer a sua proposta. Então, nós vamos ver que aquilo ali eles vão se alegrar. Olha, isso é muito bom, está tudo certo, é esse momento, não é? A palavra vai nos falar que vai ser pesado no 30 moedas, que vai ser dado a Judas, não é isso? Tá. Vamos continuar. Mas, lá no outro dia, lá na casa de Simão leproso, eles estão reunidos. Isso já é o versículo 6. Eles estão reunidos e aparece uma pecadora com um vaso de alabastro, perfume fino, e diz que é amargo. Eu não sei, mas é coisa muito fina. Cara, a pecadora. Essa pecadora teve contato com Jesus. Ela viu Jesus. Jesus a libertou. Jesus chegou para ela, olhou para ela como nenhum homem outro olhou. Um olhar de misericórdia, um olhar de amor. E tira ela de uma situação difícil. E agradecimento dessa, porque ela começa a reconhecer que Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus era diferente, que Jesus é um homem diferente, que ele vinha para marcar para a humanidade, porque ele vinha com a sabedoria, ele vinha com a unção de Deus, ele vinha com o poder de Deus. E ela vem e quebra o vaso e derrama em cima de Jesus. Ela vem, unge Jesus. Esse é um gesto lá no Antigo Testamento, né? Que se ungia profeta, que se ungia reis. Ela está ungindo o rei Jesus. Ela reconhece que o rei precisa ser ungido. E causa uma inquietação muito grande ali naquele momento. Poxa, que desperdício! Podia se vender isso aos pobres. Por quê? Ela fez isso. E Jesus, vendo ali que eles estavam quietos, ele vai dar mais uma situação deles. Por que afligir essa mulher? Por quê? Ela está me ungindo. Está me ungindo para a minha sepultura. Ela está fazendo coisa boa. A obra, se ela está fazendo uma boa obra. Glória a Deus!
nome dela vai ser feita menção. Um gesto de amor, um gesto de reconhecimento, um gesto de entrega. Deus está olhando. E eu estou dizendo para vocês, aqui na igreja agora, um gesto de entrega de vocês. Ele vai perpetuar e vai chegar na vida eterna. Porque a tua entrega ao Senhor, ela precisa ser significativa. E você já deu passo. Glória a Deus! Você viu o Salvador. Você tem o Salvador no teu coração. E é esse que vai te defender diante do acusador. Então é feito isso. Só que no Evangelho de São João, está falando de uma coisa bem mais específica. Está falando daqueles que estavam no muro, né? Era Judas. Porque ele tinha bolsa. João vai ser bem específico, né? Não que ele tinha cuidado dos pobres, mas que ele era ladrão e tinha bolsa. E lançava mão daquilo que estava na bolsa. João vai falar sobre isso. Especifica bem. Né? Vamos prosseguir. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Eles estão já agora reunidos. Jesus está reunido com os discípulos, já está providenciando, pedindo, está providenciando o local, os aposentos, que eles vão fazer a Santa Ceia. Amém? Vai dar o procedimento certinho, vai no Natal, vai uma pessoa que canta, vai falar sobre isso, tá? Depois vocês morrem bem com calma, vão ver exatamente o roteiro. Amém? Então, o que ocorre? As coisas estão falando lá, né? Então, dessa forma. Então, eu digo para os irmãos, chega um momento, Jesus agora, ele entra à tarde, já está preparado, os aposentos, já está lá, e vão começar a ceia. Essa na Páscoa eles estão comendo lá, mas de repente a ceia vai ser isso. E aí que vem uma grande dúvida dos evangelhos, que é se Judas tomou a ceia ou não. No Evangelho de Mateus vai passar um pouco sem distante, mas nos outros evangelhos nós vamos ver que Judas ceiou, principalmente no Evangelho de São João, porque depois do lava-pés, né? Depois da ceia é que Judas vai trair. Jesus vai lá vai empreitar a criminosa. Tá? Então, essa ceia aqui, que nós vamos aqui fazer uma leitura, é uma ceia lá que Jesus está fazendo no seu discipulado, no seu apostolado. Ele vai reunir, depois da Páscoa, ele vai reunir com as pessoas e vai dizer. E o Evangelho de São Lucas está dizendo, desejem muito comer essa Páscoa conosco, né? Antes que padeça. Né? Então, está tudo já direcionado. E ele vem. E nós vamos entrar agora na última Páscoa e a Santa Ceia. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde quer, faça aquilo que eu falei sobre o procedimento, né? E vamos pular até aonde ele está lá. Versículo 21. Enquanto comiam, disse: em verdade, vos digo que um de vós há de me trair. E eles se entristeceram muito. Começaram por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Eles falaram para cada um, né? E Jesus vai dar uma dica aqui: é aquele que mexe no prato desse que é de trair. A mão no prato desse que é de trair. Ali fica certo. No Evangelho de São João, vai dizer que depois disso, Judas, Jesus vai falar para Judas, vai chamar ele, o que tem que fazer, o faça depressa. Eles já tinham ceado, e Judas vai se empreitar. Só que ali em São João, nós vamos ver que tem um espaço maior dessa ceia até o padecimento de Jesus, né? Ele vai ter, ainda ter instruções para os discípulos. Eu creio que nesse tempo dessas instruções é o tempo suficiente para Judas ir lá falar com o sacerdócio: olha, ele vai, naquele local específico ele sempre vai, e lá eu vou dar um beijo da traição. Né? Então, o Evangelho de São João está longa mais isso aí. Então, agora começa, né, a parte da Santa Ceia, que ela começa no versículo 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse:
tomai e comei, este é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu dizendo, bebei todos deles, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Vocês imaginam que depois lá, quando a igreja estava sendo perseguida, os cristãos eles eram considerados como antropófagos, por causa dessa palavra que Jesus falava, né? Aquele que não comia na minha carne, não bebeu o sangue quanto é baixo comigo. E eles pegavam isso e os cristãos levavam essa posição também. Né? Então agora está aqui a Santa Ceia Apostólica. E Jesus deixa bem claro para os apóstolos como eles têm que fazer a ceia. Né? Judas agora pega o seu ministério da maldade e já não está mais ali. A ceia termina, Judas já não está mais ali. E agora fechamos essa parte aqui. Agora nós vamos para a Santa Ceia da igreja. E essa Santa Ceia da igreja, o apóstolo Paulo vai ensinar para os irmãos da igreja de Corinto como é que se praticava assim. Vai ensinar não, ele vai reensinar, porque ele já tinha ensinado, porque ele é o fundador da igreja, só que ele recebeu muitas queixas daquelas pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Né? Quando nós temos a carta de Coríntios, nós vamos ver que é advertência geral. Nós vamos ver que logo no início já tem contendas, já tem facções, eu sou de César, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então, quer dizer, fica uma série de coisas que já estava ali errado aqui no movimento, já tinha denominações ali querendo ser formadas. E Paulo vai disciplinar com relação a isso. Né? No capítulo 3, versículo 1, tem o espírito mudando, uma questão carnal. Eles tinham mais de fazer as coisas erradas, né? Impurezas da igreja, tinha fornicação. Isso está no capítulo 5, abuso da mulher de seu pai. O apóstolo Paulo fala assim: poxa, mas isso nem nos gentios a gente ouve sobre isso. E o que ele fala? Eu digo que retire isso do meio, para que não fique contaminando a igreja. Aqui não tem amor, aqui tem juízo. A pessoa que fica nesse estágio e fica atrapalhando a igreja, porque a igreja de Corinto, ela vem cheia de vícios. É uma igreja que veio da Grécia com as pessoas convertidas, e ali tinha um misto entre os cristãos convertidos, entre os judeus convertidos, mas também tinha grego no meio, tinha pessoas aqui. Então, o apóstolo Paulo funda a igreja, e no belo dia ele começa a ter informações do que está acontecendo na igreja, só que ele não pode ir. Então ele manda a carta. Agora imagine a carta de Paulo chegando à igreja, uma carta apostólica, com autoridade apostólica, mesmo para os irmãos. Então aqui ele está aconselhando para retirar essa pessoa do meio, né, e seguir porque ele tem que falar. E outras coisas que vem ali, havia litígio dos irmãos, questões de negócio, irmão dando volta no outro, uma série de coisas, sob controle de idolatria. Ali tinha pessoas idolatrando a Deus, tinha pessoas sacrificando a ídolos, e ele veio trazer isso aí. Então, muitos erros ali na igreja de Corinto, muitos erros mesmo. E chegamos agora à Santa Ceia. Até a Santa Ceia estava sendo feita de maneira errada. Vamos lá. Capítulo 11, 1 Coríntios. Louvado seja. Aqui ele está falando no capítulo 11 das dissensões e a Santa Ceia do Senhor, como é que ela tem que ser. Essa Santa Ceia já é para a igreja. O objeto é o mesmo, o cerimonial é outro, mas o contexto é diferente. Lá vocês se lembram, foram os apóstolos, para eles fazerem isso, né? Enquanto eles vão evangelizando, eles vão mostrando os procedimentos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo para os gentios, ele está trazendo como tem que fazer, como tem que celebrar essa ceia. E aqui, ó, ele está falando no versículo 21, porque comendo cada um, toma antecipado a sua própria ceia. Assim um tem fome,
e para beber? Ou desprezeis a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que fugirei? Louvar-vos-ei? Isso não nos loucos. O ambiente, né? Já está totalmente diferente daquela comunidade cristã lá, naquele tempo lá, que era de Safira, fizeram aquelas coisas lá e blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas aqui está uma coisa, né? Vamos supor, o meu irmão, o meu pastor Evanildo, traz um guisado e eu trago uma mortadela. Eu vou comer minha mortadela e eu preciso comer. Mas a igreja não é comum a todos? Cadê a comunhão? Não é isso? Aí tinha essas coisas, por sem piada. Eles estão fazendo uma ceia como uma ceia comum. Não é Santa Ceia. Aqui tem um elemento fundamental que todos nós temos que nos revestir. O diferencial. Por quê? Porque eles estão fazendo a ceia de uma forma indigna. Porque o objeto não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus. Então o que acontece? Eles estão fazendo errado. Eles estão fingindo de todos os propósitos. Se a igreja está errada, tem que se corrigir. Nesse momento de impureza lá, disse que tinha irmãos que nem se entristeciam, já encaravam aquilo como uma normalidade. Preste atenção, igreja. Não pense nisso. Nós estamos vendo vários tipos de evangelhos sendo pregados aí. Não vamos encarar isso com normalidade. A palavra está nos direcionando e precisamos cada vez mais nos revestir deste poder de Deus, revestir do Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha de forma nenhuma entrar nessa conformidade. Aleluia! Então precisamos o quê? Vamos lá, se a igreja é a unidade da fé, vamos ver, vamos tirar essas farpas, vamos tirar aquilo que está prejudicando a igreja, porque não estão encarando, estão comendo indignamente a ceia do Senhor. Amém? Então é isso, irmão. Não tem diferença um contexto ali e outro contexto lá. Lá no Antigo Testamento, lá quando Jesus celebrou, quem comeu a ceia indignamente não foi Judas? Aqui em Coríntios, em 1 Coríntios, aqui é uma igreja que está indo na contramão daquilo que é santificação. E Deus tem olhado aqui. E o apóstolo Paulo tem corrigido essa igreja. Amém? Eu gostaria agora, já explanando essas duas vertentes da nossa fé, eu gostaria agora de orar pela igreja. Orar pela igreja.